quais são os impostos que a pessoa física paga e quais os impostos que a pessoa jurídica pagaria e qual é a diferença em termos de percentuais? Tá. Então, vamos imaginar primeiro na pessoa física. Na pessoa física, quando você ultrapassa esse patamar aí de R$ 5.000, você tem uma tributação pela tabela progressiva em torno de 27,5%. E eu falo total de renda, se você já possui a sua renda como trabalhador assalariado, mais a renda dos aluguéis, ultrapassando esse patamar, você tem esse percentual de tributação. Na fonte, sem chance. Na fonte. Né? Obviamente, existe a questão da dedução dos dependentes, que pode reduzir um pouco isso, mas é um percentual não muito relevante. Na pessoa jurídica, vai depender do regime tributário que você adotou, porque você, como administrador de imóveis, uma administradora de imóveis, que seria o caso para a abertura da pessoa jurídica, você não pode ser optante do Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado com uma alíquota bem menor. Tampouco você pode ser microempreendedor individual, né, porque a atividade permitida não abrange a administração de imóveis próprios. Por conta disso, você abrindo uma pessoa jurídica, para esse mesmo valor de 27,5%, você acaba tendo uma redução que cai aí perto de 16%, então aproximadamente mais de 10% de economia de impostos. Qual a figura jurídica para o administrador de imóveis? Qual a figura jurídica? Qual é o nome da... É Eireli ou o que é? Tá. Quando a gente fala em abertura de empresa, nós temos que pensar em estrutura societária, e na estrutura societária, no contexto, a gente tem opções de ser empresa individual, da qual não recomendo. Uhum. Nós temos a empresa individual de responsabilidade limitada, que é o que o César citou, a Eireli, que é um contrato social muito semelhante a uma sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal é aquela quando existem dois sócios, um dos sócios sai e ela fica ali por 6 meses sendo gerida, um contrato unipessoal, ou seja, somente um sócio. Então a Eireli é como se fosse um contrato de sociedade com um único sócio, o principal diferencial é a responsabilidade do empresário, do titular da empresa, que está limitada ao valor do capital da empresa. E uma outra opção, quando a gente fala em estrutura societária, é ser uma sociedade limitada. Então eu coloco marido, mulher, filhos, eu posso abrir uma sociedade colocando somente a família. E aí uma curiosidade, meu filho acabou de nascer, posso colocar ele como sócio? Pela norma existente, eu posso sim. Caramba, cara. Quer dizer que você ficar endividado, o moleque lá tá andando de já nasce endividado. Exatamente. Pega o velocípede dele. Então, aí decidir, você define então a estrutura societária, definido a estrutura societária é pensar qual vai ser o regime tributário. E no regime tributário, então, eu citei há pouco o Simples Nacional, o MEI, que não é possível, e aí sobram duas, que é o lucro presumido ou o lucro real. No lucro presumido, para a atividade de administração de imóveis, você vai ter uma alíquota básica de 32% para a apuração do lucro presumido, que, calculando, arredondando, o valor dá pouco mais de 16%. É a soma de todos os impostos. Que impostos são esses? Eu estou falando de impostos federais na pessoa jurídica. Enquanto na pessoa física é só imposto de renda, na pessoa jurídica nós temos 4 principais impostos, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido e depois o PIS e a COFINS. Então, a soma desses impostos dão um pouco mais de 16% para recolhimento de impostos federais. Para explicar na prática, assim, R$10.000, você construiu 20 kitnets, alugou lá, veio 10 mil, 500 de cada uma, 10 mil. 3.200 é o que seria o lucro, né? 6.800. E o imposto desse 10 mil seria aproximadamente esses... em cima dos 3.200. Em cima dos 3.200. Quanto? Exatamente. Em cima dos 3.200. Um pouco mais de 16%. De 3.200? De 3.200. Então, R$320 mais 5%, 160, quase 500 pau. Uma kitnet de imposto. Pronto. Isso. Para 10 mil. Uma kitnet de imposto. Porque se você tem 20 kitnets e uma de imposto, logo... Se fosse na pessoa física, seria bem mais. 27,5. Então, tá bem esclarecido. O médico tem lá uma renda boa. O engenheiro tem também uma renda boa. O advogado tem uma renda boa, que é investir em kitnet.
a esposa do cara que trabalha, mas que tem um patrimônio que recebeu da avó, que não tem salário, é o marido que tem a renda, né? O cara que anda de moto e ganha R$ 1.800. Na verdade é o seguinte, 90% dos brasileiros ganham R$ 1.100, R$ 1.300. Como é que eu faço essas pessoas serem donas de kitnet e o que muda do motoboy para o médico? A renda. A soma total da renda chamada pela Receita Federal de rendimento tributável. Então, a soma da renda, digamos o motoboy, então ele recebe por mês 1.800, faz o investimento em kitnet agora com os aluguéis de 1.800, já alavancou para 3,5, 4. Sim. Ele administra ele mesmo, não vale a pena nem mexer em empresa. Ele administra ele mesmo, dependendo da alavancagem, é interessante, aí a cada caso um caso, verificar qual é o momento ideal para ele migrar para a pessoa jurídica, mas a princípio ele permaneceria na pessoa física. Já o médico, o engenheiro... Contrato assim, ó, assinado no banco da moto, no baú da moto. Vai, isso, pega aí a chave, vamos ser felizes. Sim, sempre com contrato. E já um engenheiro, um advogado, um médico, com rendas acima de 5 mil na sua atividade profissional, sem sombra de dúvida, abrir uma PJ para fazer a gestão desses imóveis é um bom negócio. Tá. Exemplo de um amigo que mora fora do Brasil, ele lá tem uma Trust, Family Trust. O que quer dizer? O Trust é a caixa, ele fala assim, a caixa da família. Tudo da família está nessa caixa, os imóveis, tudo. Ele trabalha para essa caixa, Family Trust. Quer dizer, você senta com ele para comer no restaurante, para tomar um café, pede a nota. Ele vai passear de carro, pega a gasolina, pega a nota. Sim. Ele pega o avião, tudo ele pega a nota. Porque ele diz o seguinte, cara, às vezes minha empresa dá prejuízo de tanta nota que eu pego e eu não pago imposto nenhum. Isso também existe no Brasil? Existe. Sim, no caso do lucro real, o cálculo é feito dentro de toda a documentação devidamente comprovada que foram gastos operacionais, ou seja, na gestão desses imóveis. Então, se eu tiver, por exemplo, mês a mês, eu tenho lá uma renda de R$10 mil, mas eu estou utilizando esses 10 mil para ampliar e para melhorar esse meu investimento, então empatou 0 a 0, eu não tenho a base de cálculo para recolher o imposto de renda e a contribuição social ao governo. Então eu fico isento de ter que pagar o imposto. Tá, mas aí a Receita vai falar assim, ué, você não comeu arroz, feijão, você gastou tudo em cimento e obra? Sim, para isso a importância disso estar devidamente documentado e contabilizado. Uhum. Né? Então a gente está falando aí cálculos que são imagináveis, mas isso tudo tem que estar documentado. Uhum. Estando documentado, registrado na contabilidade, não há qualquer problema. Pois é, eu pego o meu carro, carrego cimento, o meu carro está a serviço do meu negócio. O carro não devia nem ser meu, devia ser da empresa, né? Outra recomendação, né? Todo bem que você está utilizando na operação da sua atividade econômica devem estar em nome da empresa. Porque aí até a manutenção do seu carro, o óleo, as manutenções periódicas, o seguro do seu carro, tudo isso vão ser despesas operacionais de um veículo que está a serviço da sua atividade econômica. Tá certo. A minha empresa não é administrada dessa maneira, ela é outra história. Mas a partir do momento que você está me contando isso aí, eu quero te perguntar uma coisa. É muito bom ter crédito a juro baixo do banco. E eu já peguei muito dinheiro de banco com juro bom. Agora tá difícil, porque antes você fazia um documento lá do contador e o banco entendia aquele papel ali que não correspondia muito à verdade, era só um documento feito pelo contador. Agora o banco não aceita mais, ele quer que você prove tanta coisa que a gente desistiu. Porque para provar tudo que o banco pede, eu vou ter que mexer na minha contribuição de impostos, ou seja, para ter um juro de 1,3, 1,1 do banco... Mas a PJ ainda é melhor. Bom, na Austrália, que é 7% ao ano. Você pega $100 mil, aí você não tem o dinheiro para pagar, daqui um ano você vai lá e paga $7 mil. Não é juro composto, entendeu? Aqui se você pega R$100 mil, daqui um ano você está devendo R$180 mil. Aí agora, com a empresa, se eu colocar todas essas despesas lá, talvez eu consiga realmente ter a história que o banco quer ouvir. Aqui está a empresa, aqui está o lucro da empresa contábeis. E aqui os registros contábeis. E talvez, então, fazendo dessa maneira, o juro do que ele vai me emprestar ali volte a ficar atraente. O que você acha? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Inclusive, o BNDES tem regras claras da importância de você ter todos esses documentos contábeis devidamente registrados, contabilizados dentro das normas brasileiras. E isso faz com que você tenha não somente juros baixos, mas você pode usar
os dados dessa contabilidade como um principal norte de investimentos e de gestão da sua empresa. Algo muito pouco comum, né, nos países do terceiro mundo, nos países latinos, principalmente o Brasil, de utilizar a contabilidade como uma ferramenta principal, junto com o fluxo de caixa, da gestão da empresa. Por isso que muitos bancos sempre pedem o balanço da empresa e muitas vezes não tem, faz uma declaração de rendimento. Isso faz com que fique muito vago para o banco que vai emprestar o dinheiro a segurança, o lastro dos investimentos que estão sendo feitos, porque não tem nada comprovado. Então é muito importante você ter esses registros contábeis feitos na pessoa jurídica, que te servem não só para gestão, mas toda vez que você precisar de ampliar seu investimento e obter empréstimo com juros muito competitivos. Tá certo.